Estamos no canal da Uncisal e hoje a gente vai ter a presença de duas pessoas extraordinárias que trabalham com as PICs aqui no estado de Alagoas. E falando sobre o Janeiro Branco, né, como as práticas integrativas possibilitam o cuidado da saúde integral e como pode, dentro desse processo de cuidado, as PICs serem colocadas para a população. Já deixo de antemão para que vocês sigam os canais da UCISAL e que durante todo esse mês de janeiro nós vamos ter convidados que vão falar sobre a saúde mental. Então, de antemão, já convido Marta e Janaína para estar aqui conosco e a gente conversar, trocar ideia, dialogar sobre esse processo de cuidado. Sejam bem-vindas ao canal da UCISAL. Muito obrigada pelo convite, agradecemos, né, ao CISAL, a toda a equipe, a Perpétua e toda a turma, né, pelo convite, né, Janaína? Agradecer, né, a Uncisal, cumprimentar a todos que acompanham, né, os canais da Uncisal e agradecer a você, Jó, por nos receber, por nos acolher para esse bate-papo. Ótimo, maravilha, coisa boa. Então vamos lá. Eu queria saber de vocês há quanto tempo vocês estão na prática integrativa, trabalhando com práticas integrativas. Conta É, pra gente. pois é, as práticas integrativas, elas entraram na minha vida pela necessidade mesmo, emocional, física e também, né, uma questão de buscar alternativas que me trouxessem um equilíbrio, né. Então há 15 anos atrás eu iniciei nesse processo. E sempre com o objetivo de cuidar de mim mesma. Então, assim, eu tinha uma ansiedade que era muito forte, eu tinha algumas dificuldades emocionais que sempre vinham, e mesmo com todo o processo, né, com terapeuta, em alguns momentos com psiquiatra, eu disse: "O que é que eu posso fazer a mais por mim mesma?", né, para que eu pudesse trazer um pouco desse equilíbrio para o meu dia a dia e pudesse também trazer um pouco desse equilíbrio, dessa harmonia para o dia a dia. Né, como é que eu posso levar isso para o meu trabalho, como é que eu posso levar isso para a minha casa, minha família, como é que eu posso levar isso para os meus amigos. Foi assim, sabe, João? Surgiu de uma necessidade pessoal. Então, há 15 anos eu iniciei e foram vários processos assim. Inicialmente eu fui para biodança, para acupuntura, Que legal, né, sempre gostei yoga, que eu faço até hoje, gosto muito. bacana. Então essas coisas foram vindo para mim. E a partir daí veio o Jiu-Jitsu, veio a constelação Legal. familiar, veio o floral, né, e a aurículo, a musicoterapia, os óleos essenciais, tudo isso que a gente hoje, né, Janaína, utiliza no dia a dia e tem feito uma diferença enorme na minha vida e na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza, com certeza. E você, já? Eu comecei há cerca de 7 anos atrás como assistida. Na verdade, assim, eu primeiro fui a primeira beneficiada, né, com as práticas integrativas. Eu como dentista, né, sofri bastante com dores, né, dores físicas, dor no ombro, tendinite, algumas, questões também familiares de problemas de saúde intensos, e chega um momento que a gente cansa, não é cansar, eu digo a gente fica refletindo até que ponto só a parte medicamentosa, só cuidar do corpo vai ajudar nesse processo, né. Então acabou sendo um processo de autoconhecimento, uma busca interior por descobrir as causas mais profundas, né, dos adoecimentos. Aí foram surgindo práticas integrativas, no âmbito também da auriculoterapia, que me conquistou, né, a ponto de eu buscar também ser terapeuta, né, em auriculoterapia, o reiki, né, para trazer o bem-estar físico, emocional, daí a questão do janeiro branco, né, trazer muito essa puxar muito para essa temática que a gente está conversando hoje, né, Marta, sobre as PICs, e enfim, né, então, de 7 anos para cá, eu fui me interessando, também fui aprofundando em conhecimento, né, há cerca de 5 anos, né, Marta, nós nos encontramos, né, na Uncisal, trocamos algumas, né, em situações totalmente diferentes da Pix, né, foi como RH, né, e gestão da escola Valéria Hora, mas que nas nossas trocas, né, nos nossos processos, nós fomos cuidando também uma da outra.
E aí nos descobrimos numa parceria e numa possibilidade de projeto com práticas integrativas, cuidando de quem cuida. Né? E Que aí tem sido muito maravilha, que bacana. coisa boa, hein? Então vamos lá, a gente vai ter muito assunto, então. Muito bem. E se vocês pudessem contar para mim um relato de experiência individual de cada um, que vocês utilizaram a Pix ou as Pix para manutenção e promover e promoção, né, da saúde de vocês. Uhum. Vou dar um bem recente, um exemplo, né? No ano passado, eu tive uma informação de um parente próximo com um diagnóstico de CA. E eu fiquei muito mexida, foi um momento bem desafiador na minha vida. E foi exatamente nesse período de final de ano, né? Finalzinho de outubro, iniciou esse processo. E teve um momento, eu já estava nas práticas, já me auto-aplico, já me cuido há muitos anos, mas teve um momento que eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal. E o terapeuta olhou para mim e disse: Olha, você tem consciência que você está tendo pânico? E é muito interessante, sabe, Jó? Porque a gente ouve muito falar no pânico, na tristeza, na depressão, né, na angústia, mas a gente nem se dá conta quando isso está acontecendo com a gente. E eu lembro que eu batia bastante os dentes e veio um desespero muito grande, uma angústia no peito, e eu não tinha consciência que o que eu estava sentindo era Era pânico. pânico. E naquele momento eu fui fazer algumas posturas de práticas e também recebi algumas sessões para esse trabalho trazer, né, um resultado mais rápido. E também recebi da Janaína a aurículo, o reiki, e aí eu fui tomando conta e olha, em 3 meses, aquela sensação, né, do pânico, da angústia, ficou tranquilo. E- Eu não tenho nada contra os medicamentos, eu acho que quando é necessário é realmente Sim, sim, importante, sem mas eu não dúvida. precisei, né? Então, Entendi. para mim foi muito importante a partir desse olhar. E aí me chama atenção quando alguém chega para mim hoje e diz: Olha, eu estou com pânico, ou eu estou com depressão, ou eu estou com a sensação de angústia no peito, ou estou batendo os dentes, né? Porque foi exatamente o que eu senti. Foi os sintomas, né, que você sentiu durante esse E muitas processo. vezes a gente não acredita que isso vai acontecer com a gente ou Sim, com alguém muito próximo, e o Janeiro Branco vem para alertar a com gente de certeza. que isso é possível para qualquer pessoa. E a gente precisa estar com esse olhar muito atento para não julgar o outro, para não criticar o outro, para não ter preconceito em relação a essas questões da saúde mental, porque a gente ainda vê muito isso, ouve muito ainda, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, será mesmo? Será que isso está acontecendo? E a gente precisa ter esse cuidado, né? Que o Janeiro Branco venha trazer essa consciência de que qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, podemos passar por isso. E a gente precisa se acolher, primeiramente, e acolher todos ao nosso redor, para que a gente possa verdadeiramente cuidar uns dos outros, né? Que eu acho que é esse o sentido. Com Então, eu fiz certeza. algumas posturas que ao final eu posso trazer quanto dicas, caso Claro. você deseje, e que me auxiliaram muito e que me trouxeram, em menos de 3 meses, o equilíbrio Que novamente. coisa boa, com certeza. O Janeiro Branco, eu digo que é exatamente esse momento do início do ano para a gente rever exatamente comportamentos que a gente às vezes tem no dia a dia que adoece. E Sim, aí, a partir dessa revisão e dessa tomada de consciência, a gente começa a mudar os comportamentos, né? Perfeito. Pelo menos o Janeiro Branco traz essa proposta. E você, Jana? Conta é, eu para nós. eu vou pelo caminho também fui, né, pelo caminho também da ansiedade, né, alguns anos atrás, passei por um processo de adoecimento de familiares, né, de perdas familiares, e isso repercutiu em ansiedade e também, o que a terapeuta que me assistiu na época falou, que eu estava à flor da pele, porque se manifestou, né, na minha pele, né, todo As alergias, as né? famosas alergias, né. Então, assim, na época, eu conheci várias práticas, né, tive a oportunidade, e Legal. aí a gente vai vendo o quanto, né, as práticas realmente se integram com a parte, claro, como muito bem falou Marta, né, com a parte medicamentosa, quando necessário, com a parte médica, com a psicoterapia, né Sim. com a psiquiatria quando necessário. Agora, as práticas, elas nos trazem também, no meu caso particular, eu posso, diante desse processo, né, de reação na pele, a gente
É uma oportunidade também de autoconhecimento, porque as práticas integrativas, em conjunto com todas essas abordagens terapêuticas, elas permitem que a gente também tente compreender, né, o porquê e também o para quê, porque acaba sendo um para quê, né? Porque aí a gente passa a buscar em nós também os elementos necessários para o autocuidado. Então, foi nessa perspectiva. Sim, que legal, muito bom. É, e nesse processo todo, né, porque vocês trouxeram as experiências agora de cada uma, né? Nessas experiências que vocês têm de atendimento com as práticas integrativas, quais são os feedbacks que as pessoas que passam por vocês trazem? É muito interessante essa pergunta, porque as práticas integrativas, a gente sempre traz um prazer de casa, né? A ideia é que a pessoa Você tinha aprenda, falado nos bastidores do prazer de casa, né? porque a tarefa já fica um peso, né? Já Exato. fica aquela coisa, tem que, né? E aqui é um convite, né? A gente sempre diz assim, você pode se cuidar diariamente. É, Você isso pode mesmo. trazer todos os dias, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, alguma prática. Seja uma meditação, seja um momento de você fazer um relaxamento, né? Um momento de uma escuta, que isso vai repercutir no seu dia, Com né? Isso certeza. vai fazer com que o seu dia seja diferente. Aí você vai trazendo o cuidado em doses homeopáticas mesmo, né? Todo dia um pouco, todo dia um pouco. Então eu acredito que o autocuidado, ele precisa ser diário. E ele precisa ser todos os dias, manhã, tarde e noite. Né? Por quê? Porque o nosso organismo ele está funcionando todos os dias, manhã, tarde e noite, mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente não esteja assim, antenado, a gente está respirando, né? Mesmo que a gente não perceba, nosso intestino, nosso estômago está trabalhando. Então, se a gente pode trazer alguma postura que auxilie, né, e facilite, é muito bom. Então a gente tem ouvido muitas coisas boas. Nós trabalhamos com o Google Forms e ao final a gente faz uma avaliação, inclusive a gente vai estar organizando agora o relatório geral para passar para a equipe, né, os nossos gestores, para a Perpétua e grupo. Mas assim, eles falam muitas coisas. Eh, e tem coisas muito sérias, tipo, vocês salvaram a minha vida, né. Teve um momento bem interessante, a gente estava no trabalho dentro de uma unidade, dentro de um setor na unidade, e aí eu vi alguém passar por mim e colocar algo no bolso do jaleco. E eu disse: "Ué", mas estava ali no atendimento, não deu para olhar na hora, e ao final do dia, quando eu botei a mão no jaleco, tinha um bilhete. E aí quando eu peguei o bilhete, tinha exatamente isso, né, "Você salvou, né, esse trabalho salvou a minha vida". E aí eu liguei e tinha um número. E aí eu liguei, marquei com a servidora, conversamos um pouco, uma escuta, né, ativa, uma escuta acolhedora, humanizada, e ela está muito bem. Coisa Então a boa. gente está ali trabalhando com a pessoa ao lado e não sabe como é que aquela pessoa está, né? Qual é a situação daquela pessoa, né? E ali numa roda de conversa ela não se expôs, né? Muitas vezes a gente não se expõe mesmo, mas ela sentiu confiança de fazer. E aí outros servidores mesmo, muitas falas diferentes e, assim, muita gratidão mesmo, né. Porque hoje vocês já vou emendar, hein? Porque hoje vocês estão com um projeto incrível nas unidades de saúde, né? As Isso. unidades Conta um pouco, assistenciais. nas unidades assistenciais, conta um pouco para a gente desse É, trabalho que vocês estão fazendo. foi bem interessante, porque tanto eu, né, há 11 anos atrás, quanto a Marta, né, nós trabalhávamos na Santa Mônica, na maternidade Santa Mônica. Só que eu, como dentista do bebê, né, e a Marta também nessa parte de qualidade de vida, né? E saímos, né, fomos exercer as nossas atividades em outro setor da Uncisal, mas diante dessa troca que a gente teve de experiências, de terapias, né, de conhecimentos, né, e de fortalecimento até de uma amizade, né, Uhum. muito forte, então nós fomos vislumbrando a possibilidade de trazer um novo ciclo. Né, na nossa profissão, na nossa trajetória na universidade. Então, a partir daí, a gente começou a juntar as ideias, né? Então veio a ideia, vamos cuidar de quem cuida, porque tinha muito a ver com a parte de gestão de pessoas, né? Uhum. Que a Marta trabalhava. Aí eu disse, boa ideia, né? Vamos cuidar de quem Legal. cuida. Agora, como vamos trabalhar de quem cuida? E aí a gente teve a ideia de primeiro fazer uma pesquisa, um trabalho, né? Uma avaliação de campo de se havia alguma iniciativa desse gênero já aqui em Maceió, né? E aí nós fomos na UFAL.
né? O trabalho da UFAL, que já existe há 25 anos, Sim, né? Com a Sueli, conversamos com a equipe lá, eles mostraram como era o trabalho com práticas integrativas e complementares. E assim, o quão bem sucedido é, né? O espaço também muito bacana que eles já, né, conseguiram sim. compor. E aí foi surgindo uma ideia da gente também trazer, né, um projeto para a universidade que tivesse um pouco a cara também da gente, né? Assim, a cara não, a proposta que a gente gostaria de trazer, que seria para o caso particular do servidor, né? Porque a gente foi percebendo ao longo das nossas conversas, né? Eu saí de um cargo de gestão, Marta também de gestão de pessoas. Então, nas reuniões, né, intergestores, né, no relato dos gestores das unidades assistenciais, a gente via muito forte essa questão do absenteísmo, do adoecimento dos profissionais de saúde, né, o pós-pandemia, Que tem tudo a ver com gênero branco e saúde mental, que né? Com tem tudo a ver certeza. É, com Janeiro Branco e saúde mental. Então, isso tudo foi despertando na gente legal. essa ideia, né? E se a gente tentar cuidar de quem cuida, Claro. porque nós não cuidamos uma, né, uma da outra, né, durante esse período que a gente esteve lá na ETSAL, na Valéria Hora, e aí nós fomos desenvolvendo o projeto, né, agendamos uma reunião com o gestor, na época, com o reitor, o professor Henrique. E antes disso, teve um momento importante também de lembrar, porque assim, teve uma proposta que já vinha da qualidade de vida da Uncisal, a Perpétua já tinha feito isso, que era estimular a gente a abrir salas de cuidados nas unidades. Uhum, Então, tinha exatamente. sala de cuidado no Portugal Ramalho, tinha sala de cuidado na Santa Mônica, tinha sala de cuidado na Edsal, que a gente na época lançou, né, a partir dessa experiência de ouvir as outras unidades. E a gente já sentia que fazia uma diferença muito grande. E o que aconteceu com essas salas? As salas de cuidados, elas continuam, Hum, mas na época a dificuldade era porque a gente sempre necessitava de voluntários, não tinha tá. profissionais dentro, né, da universidade que pudesse se disponibilizar ou migrar para esse trabalho na época, né. Então as salas de cuidados existem até hoje, funcionam, mas na grande maioria com voluntariado. E aí o voluntariado, você sabe Sim, bem, né, como a gente faz sempre isso, né, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de chegar, sim, mesmo sendo um convite, né? Pode adoecer, pode até mesmo não de ter essa disponibilidade sim. naquele dia, aquele horário, e a sala ficava fechada em alguns momentos. E lá na Santa Mônica já existia mais de 15 anos atrás, já o autocuidado, já tinha alguns trabalhos, e há 4 anos atrás surgiu a Sala Bem Me Quero, que também já é uma dissidência desse trabalho que na época, a doutora Renata, a doutora Valesca já iniciou lá muitos anos atrás, né? E aí depois se institucionalizou como o Bem Me Quero há 4 anos. Então a gente já tinha um movimento na universidade, a Perpétua já faz esse trabalho muito grande há muito tempo, mas a gente queria algo que, independente de gestão, tivesse um núcleo de práticas integrativas que fosse institucionalizado dentro Sim, da empresa, né, dentro da organização. E aí a gente sentou na época, né, como a Isso. Janaína bem lembra, na época o doutor Henrique era o reitor, e ele abraçou, sabe, ele colocou para a gente, olha, era exatamente o projeto que a gente desejava, e aí ele pediu, só que não vai ser só para uma unidade. que Ele legal, que precisa ser legal, itinerante, precisa ser para as três. que bacana. E aí foi uma ideia dele, inicialmente, que a gente fizesse as 3 unidades hospitalares. Ah, não, muito bom. Outro dia eu conversava com o reitor, o vice-reitor Henrique, e também com a Perpétua, exatamente disso, para cada vez mais a gente possibilitar esses espaços de cuidado aqui dentro da UCISAL e dos outros espaços de assistência, né, que é Verdade. fundamental. Eh, Agora eu queria trazer ao nosso bate-papo para uma pergunta, que é a seguinte: como que é o olhar da academia para as práticas integrativas? Como que vocês observam isso? Ah, eu acho essa pergunta maravilhosa, porque nas unidades a gente atende o servidor e atende também os residentes, né, quando eles estão por perto, alunos, os professores, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, da higiene, da segurança.
não existe discriminação, pode ser Sei. qualquer pessoa, mas a academia é muito interessante, porque eles sempre estão correndo muito, né? Hum. E às vezes a gente diz assim, a gente quer você aqui, venham para cá, para a maca, né? E quando eles vão, eles também não querem sair, mas acolhem da melhor maneira possível. O ritmo muitas vezes é mais desafiador em termos de Sim. horário, porque a gente tem um horário, a gente atende de 7 às 7, né? Então, assim, o servidor ele tem um agendamento, ele tem um acompanhamento. Não é um atendimento individual e pronto. É um atendimento como tratamento. Sei. Então, dependendo do que ele traz, ele pode trazer uma questão física, emocional, mental, ou combo, como eles dizem, né? Tô trazendo combo, é tudo é isso aí. E aí a gente entra realmente no processo, né, Janaína? E o interessante também é assim que o próprio movimento da academia, nos últimos anos, vem se fortalecendo na perspectiva que agora as PICs, né, são disciplinas da academia, né? A disciplina de práticas integrativas e complementares em saúde. O Ministério da Saúde, né, sob a orientação da Organização Mundial de Saúde, reconhece 29 práticas integrativas. Existe uma política nacional desde 2006 estabelecida, né? E já existe um fortalecimento para o SUS, né, dessas práticas. Então, assim, toda iniciativa que vem emergindo agora já vem com esse respaldo, né, muito mais positivo, porque também já vai desmistificando, Sim. né, o que, assim, também ainda existe com menos, né, talvez com menos descrédito em relação às práticas alternativas, até, aliás, as práticas integrativas, porque até a denominação, antes era medicina alternativa, então isso já gerava, então alternativamente, né, então já Sim, gerava sim. uma certa, né, um certo descrédito, uma certa resistência da área É médica, e algo com razão. alternativo, né? É, né, Ou, né? e hoje já veio essa denominação, né? Práticas integrativas e complementares. Então, isso aí já dá uma nova musculatura, né? Esse Sim, tipo é de que prática. integram mesmo, Isso, né? O processo de cuidado em isso. saúde, porque a gente precisa entender, o indivíduo, o sujeito humano, ele é biopsicossocial e espiritual, né? Isso são Isso. definições da Organização Mundial da Saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender todos esses âmbitos do sujeito humano, né? E acho que a prática integrativa proporciona um pouco esse olhar, né? Verdade. E assim, a gente percebe claramente quando qualquer profissional, seja na área da docência ou na área lá, na ponta, né, nos hospitais, ou nos serviços complementares, que às vezes a gente vai a convite da Perpétua, hoje a gente não tem uma carga horária a mais para poder atender todas as demandas, mas aonde que é possível a gente vai, e a gente sente, assim, a abertura é completa. Já foram 1.578 atendimentos em 10 meses. Que bonito, Atendimentos. E se a que gente for bacana. pensar em procedimentos, porque a gente trabalha juntas, o servidor deita na maca, ele recebe o reiki mais aurículo, ou o jiu-jitsu mais aurículo, Que legal. mais a música, mais o óleo essencial. Se fôssemos pensar nos procedimentos, seriam mais de 3.000. Então, em 10 meses. Então, existe uma abertura de todas as instâncias. A questão hoje é a demanda, né, que precisa, né, trazer mesmo, eu sempre estou trazendo isso, né, oportunizar outros profissionais para estarem dentro desse núcleo para contribuir para todo mundo, né. Claro. Mas a abertura é geral em todas as áreas. E como a Janaína colocou bem, os alunos eles vêm, eles perguntam, os docentes eles perguntam, a academia está muito aberta. E a gestão maior, né? A Sim, nossa sim, nova reitora, a Poli, né? O nosso vice, que é o doutor Henrique, e toda a equipe, né? claro. Eles estão aí na espera do prédio sede, né? E a gente aí aguardando, a sala daqui está pronta para a gente estar trazendo também, oportunizando também o prédio sede. Legal, muito bom. Então vamos caminhando já para a nossa finalização desse papo tão gostoso que a gente está aqui hoje. Qual seria a mensagem que vocês poderiam dizer para quem gostaria de participar das práticas integrativas? Qual o convite que vocês poderiam trazer, né? E também fazer uma alusão ao Janeiro Branco, que a gente vai ter uma atividade dia 3/1,
na Praia da Ponta Verde, ali perto dos Marcos dos Corais, uma parceria entre o CISAL, o NEAL, o FAO e o projeto Medita Maceió. Então, vai ser um espaço muito integrativo. Então, qual o convite que vocês poderiam fazer para as pessoas participarem das práticas integrativas? Eu vejo assim, não espere colapsar, não espere adoecer, não espere que as coisas saiam do eixo, do fluxo para se cuidar. Então, se a gente faz todos os dias um pouco desse autocuidado, a gente não vai colapsar. E se colapsarmos, a gente vai sair bem mais rápido do que foi o meu caso, né? Colapsei, mas saí bem mais rápido do que anos atrás, que eu precisei de um trabalho muito mais intenso para sair desse momento de desequilíbrio. Então, não espere, se priorize, né? E faça isso todos os dias. Eu posso trazer uma dica? Pode e deve. Pronto. Tem uma dica bem simples, que é o que a gente ensina em todas as unidades, né? E tá com a gente, né? A gente tem 10 dedinhos e muito simples, sabe, Jô? É abraçar com amor cada dedinho. E a gente pode trazer 9 respirações contadas ou pode marcar um tempo de 1 minuto, de alguns segundos. O dedo polegar vai ajudar na preocupação, na ansiedade. Então, você pode abraçar o dedo polegar com amor, sem apertar e ficar ali só prestando atenção à respiração, nem precisa mudar a respiração. O dedo indicador vai ajudar na atitude medo, todos os medos. Às vezes a gente tem medos que a gente nem imagina. Estávamos conversando um pouco aqui antes, né? E Sim, eu dizendo para o Jó aqui, para a Perpétua, para a Janaína, a dificuldade que eu sinto em gravar. sim, E é um medinho, sim, o medo de se expor, o medo de não dar certo, né? Medo de claro, algo novo. sim. E ninguém acredita, tá, gente? Mas existe. Então, abraçar o dedo indicador vai ajudar a diminuir esses medos. O dedo médio vai ajudar a todos os relacionamentos, mas vai ajudar também a raiva, aos abusos, sabe? Aquela sensação de quero explodir ou virar Hulk. Abraça o dedo médio que vai ajudar bastante. O dedo anular, ele é o principal para o janeiro branco, né? Que é o medo que vai ajudar o pânico, né? A atitude tristeza, a tristeza profunda, a melancolia, a depressão. Gente, é abraçar o dedo anular. Só isso, Marta, só isso. Vai ajudar muito e vai realmente equilibrar a emoção. E o mindinho, né, o menor dedinho, a gente vai ajudar e vai equilibrar a atitude de pretensão, vai ajudar na atitude de eu posso sim fazer novas escolhas, eu posso cuidar do meu jeito de ser, e eu posso dizer não aos outros sem me culpar, eu posso escolher sair do peso de fazer tudo para todos, para ser aceito, e ir para um lugar de eu posso sim ser protagonista, né, da minha vida. Simples assim. Abraça cada dedinho todos os dias, depois volta para contar a gente, né, Jó? Com certeza. Ou seja, né? Começando por Janeiro Branco, né? E agora que a gente está no finalzinho do ano, então acho que o desejo que a gente mais declara, né, entre nós e para todos é saúde e paz. Então a gente pode pegar um pouquinho do conceito de saúde que você falou agora, Ju, né, que é um estado o quê? Dinâmico, né, de bem-estar físico, mental, social, espiritual, e não apenas, né, a ausência da doença. Então, se é um estado dinâmico e envolve todos esses fatores, então os nossos hábitos, a nossa condição mental, os nossos pensamentos, né, o nosso ritmo de vida, nosso trabalho, todas as nossas relações interferem na nossa saúde. Por isso que é um Certeza. estado dinâmico. Então, as práticas integrativas, elas entram justamente para aumentar a disponibilidade, né, de bem-estar, de possibilidades em que a gente pode estar em contato com nós mesmos, desacelerando, né? Exemplo do momento que vai ter, né, de meditação, Medita Maceió. Então, é um momento que a gente também vai poder estar se autoconhecendo, se percebendo nesse mundo acelerado que a gente vive. Então, é nessa perspectiva. Então, da mesma forma que nós adoecemos porque a nossa mente, o nosso corpo, os nossos hábitos interferem de alguma forma, né, de forma negativa e resulta em doença,
o movimento contrário vai fazer exatamente esse efeito reverso. Então, quanto mais elementos, quanto melhor nos conhecemos, quanto mais trabalhamos a nossa mente, quanto mais buscamos ajuda, né? Quanto mais nós buscamos práticas que também nos trazem bem-estar físico, mental, emocional, esse movimento também vai nos favorecendo nessa dinâmica de saúde. Então, é nessa perspectiva, né, que a gente convida todos para integrar em alguma prática, né, e desejar muita saúde e muita paz para cada um de nós. Muito Gratidão. bem, eu agradeço a presença de ambas aqui, né? Isso é muito legal para que a gente cada vez mais possa divulgar, né, essas experiências que são fundamentais, né, para a saúde da população em geral. E desde já agradeço a audiência de todos. Sigam os nossos canais nas mídias sociais. E queria deixar uma mensagem para você, que é a seguinte: se conseguirmos viver plenamente alguns poucos sentimentos grandes e algumas poucas ideias claras, experimentamos a segurança de sermos donos de nós mesmos. A partir desse processo de autoconhecimento, eu desejo a vocês um ótimo janeiro branco. A todos, um abraço.